Então, uma duvidazinha sobre flash, porque teve alguns eventos que eu fiz e o flash, às vezes, a foto saiu um pouco quente demais e às vezes a luz muito chapada. Eu fiz uma missa de formatura. Tinha comprado o flash recentemente, então não tinha muita familiaridade. E outro foi um aniversário infantil e não fiquei muito satisfeito com a luz. Eu cheguei a usar nessa festa infantil um difusor Mag Mode, né? E não rebati, só que o salão era bem abafado, assim, mais escuro. Não sei se às vezes essa foto sai um pouco quente, tem alguma a ver com a configuração da câmera ou do flash. Vamos lá, Gabriel. Você está misturando as coisas. Deixa eu tentar entender, tá? Vamos falar por partes. Ou sobre tá ficando mais quente, mais frio, ou sobre tá estourando o flash, porque são coisas diferentes. E se tu puder me mostrar a foto, me mostra aí qual é a foto que tá te incomodando, que aí eu acho que vendo eu consigo ter uma noção melhor. Por exemplo, essa aqui foi um pouco chapada, que escureceu bastante o fundo. Entendi. Tá vendo? Tá. Tá vendo? Na pele sai esse brilho também, o fundo um pouco escuro. Total. E um contraste forte. Quando você vai fotografar com flash, você nunca começa com o flash ligado. Essa é a minha didática para te ensinar uma parada. Deixa ele desligado em cima da sua câmera. Não importa se está com um rebatedor, com um difusor, ou se você vai rebater ou vai ser direto. Desliga ele. Primeira coisa que você tem que fazer é seguir a minha teoria, que é fotometrar. Como é que a gente começa fotometrando? Pelo ISO. Triângulo de exposição. Fotometria, triângulo de exposição. O que a gente faz primeiro? O ISO. Então a gente chegou nesse local dessa festinha e a gente define qual é o ISO que a gente vai usar. E o ISO que você vai usar vai depender de qual câmera que você tem e quão claro ou escuro está nesse ambiente. Então você definiu o ISO. A minha sugestão é que você defina sempre o menor ISO possível. Isso não quer dizer que vai botar ISO 100 ou 200. Se está escuro, você vai usar ISO, 400, 800, 1600, dependendo da sua câmera. Feito? Vamos para o segundo passo, que é a abertura. Também vai depender de duas coisas. Quanta luz tem, se você precisa de mais luz, é importante você não fechar muito a abertura. E também se você quer ter mais desfoque ou menos desfoque no fundo, mais profundidade de campo ou menos profundidade de campo. Você vai definir a abertura também baseado nesses dois elementos e mais em qual a lente que você tem. Qual é que é a câmera e a lente que você tem? Eu tenho uma Canon T7 e 50mm. Perfeito. Então vamos lá. Até mais ou menos que ISO você usou nessa festinha? Com o flash, acho que eu fico ali nos 400. Tá bom. E por que cargas d'água o ISO muda se você usa ou não flash? Aí tá o problema. Porque você deve ter ouvido alguém dizer assim, já que você vai usar com flash, você pode baixar o ISO. Porque aí as pessoas elas têm um grande problema nos fotógrafos, é que quando eles começam a usar o flash, eles acham que o flash vai salvar tudo. E o flash faz exatamente essa luz que você não está gostando, que você disse assim, essa luz não está legal. Então o que acontece? Essa é a luz do flash. E eu não estou dizendo que o flash não é legal, mas o flash ele não consegue fazer toda a luz sozinha. A gente tem que aprender a usar o flash como um complemento e não como uma luz principal, na minha opinião. Então o que a gente faz? A gente continua usando o ISO como você usaria se você não usasse o flash. Você usa o mesmo ISO. Então vamos contar. Que ISO você usaria se você não estivesse usando flash? Mais baixo. Mais baixo? Quanto? Bom, como o ambiente estava um pouco mais escuro, e eu teria que pôr uma velocidade considerável por questões de ser um evento, ter movimento, eu jogaria um pouco mais 800 por ali para compensar a velocidade. Tá bom, eu jogaria um pouquinho mais para cima, tá, na sua câmera, mas eu também não testei na sua câmera, então eu não sei exatamente até onde pode ir. Mas eu usaria, 1000, 1000 e pouquinho, 1250, 1600, dependendo, mais ou menos isso, tá? Para quê? Para deixar o seu sensor com uma sensibilidade boa e mas vai granular muito. Cara, se você não errar a fotometria, não vai granular. Muitas pessoas fazem o quê? Botam o ISO 400, erram a fotometria, depois tem que clarear ou tem que escurecer e aí vem mais grão do que usando o ISO mais alto. Essa parada do ISO frita a cabeça de muita gente. Então o que eu faria? Vamos lá. Vamos definir uma média, 1600 ISO. Beleza? Vamos
vamos tentar limitar isso, né? Beleza. Dito isso, eu botaria uma abertura, sei lá, se você tem uma 50.8, eu botaria uma abertura de 2.2 ou 2.8. 2.5. 2.2, 2.5, é o que eu colocaria. E aí sobraria o quê? Sobraria uma velocidade aí de, sei lá, 160 mais ou menos. É o que eu faria, tá? Pra gente começar a startar. Eu começaria, tipo, isso aqui é o que eu imagino para fotometrar aqui dentro, antes de apertar no botão. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tipo assim, cara, aqui dentro, ISO tal, abertura tal, velocidade tal. Eu já tenho uma noção, é assim que a gente treina a fotometria. A gente já treina antes, então fica, faz e testa. Não, a gente pensa e testa. Então isso eu aposto que atrair uma luz muito boa para sua fotografia, uma luz, ia trazer uma luz interessante. Depois que você definiu essa sua fotometria, que está muito próxima de não precisar de flash, mas ainda precisa de flash, é aí que eu coloco o flash na minha câmera e ligo ele, normalmente eu em TTL. Eu vou ligar ele em TTL. Aí, a partir daí, nós temos duas outras possibilidades. Como é que você vai usar o seu flash? Rebatendo ele, como eu gosto de ensinar aqui, rebater 45 graus para trás, 45 graus para o lado. Ou, se você tem um mag mode, você pode estar usando ele para cima de forma difusa, né? Então, você não rebate nas paredes e sim deixa mais difuso para ir na frente das pessoas direto. Você pode botar menos 3 pontos no seu flash de TTL. Ou seja, se tiver no zero TTL da sua câmera, ela vai disparar a quantidade de flash, a potência do flash, ao que ela acha legal, o que ela acha que é importante, o que ela acha que é essencial para deixar o fotômetro no meio, tá? É o que ela vai fazer. Eu mesmo assim boto no mínimo. Por quê? Porque eu quero usar o mínimo de flash possível e quero usar o máximo de luz natural possível. Mesmo que eu precise usar o flash porque a luz natural não é o suficiente, eu quero mesmo assim ainda usar o mínimo de luz, o mínimo de máximo de luz ambiente e o mínimo de luz do flash. Então eu reduzo ele para o mínimo de potência. E aí eu testo. Preciso um pouco mais. Aí eu vou aumentando um pouquinho a compensação do TTL. Na verdade não é nem aumentar, eu reduzo um pouco, né? Tava em menos 3, vou em menos 2, vou em menos 1, vou em 0 se precisar. E se eu precisar, o que é muito raro, eu vou em mais 1, vou mais 2, vou mais 3 de TTL. Tá? Então é isso. Quando você usar o seu difusor, é a mesma coisa. Você vai usar o difusor. O que eu recomendo no difusor? Não colocar ele como naja, de frente. Eu gosto de fazer o quê? Bota o flash para cima, coloca o difusor aqui na frente, talvez pode até virar um pouquinho dele para frente, para ele pegar um pouquinho mais de luz nas pessoas, mas o que acontece? O flash assim reto, mesmo no menos 3, ainda fica muito forte o flash, né? Em TTL normalmente. Então eu boto ele para cima para quê? Ele não bate na parede e volta. Ele vai aqui e ele abre, sai bastante luz para os lados. Quando sai bastante luz para os lados, sai para frente. E essa luzinha para frente é que vai iluminando somente o necessário, somente aquilo que eu quero. Tá? Então, mesma coisa. Boto o flash para cima, coloco o mag mode ali e coloco em menos 3 de potência. E aí, se eu preciso mais, eu vou subindo. Então, eu sempre começo, porque a teoria do Kunz é o seguinte: eu trago o máximo de luz do ambiente possível, ISO, abertura, velocidade, sempre nessa ordem, né, que é a ordem que eu ensino, e boto o flash no mínimo possível. E aí eu vou equilibrando isso tudo. Então, primeiro o máximo de luz possível do ambiente, o mínimo de flash possível, e aí eu equilibro isso. É assim que eu costumo começar a fotometrar na hora de fazer fotografias com flash. Isso faz o quê? Faz com que eu consiga utilizar o flash somente o necessário. Saca? E aí vai evitar dessa luz que você estava reclamando, que dá aquela luz de sombra, fica aquele brilho na testa da pessoa. Se a pessoa estiver suada, ou se a maquiagem, se a maquiagem da mulher for vagabunda, tem aquelas maquiagem meio vagabunda, sabe? Cara, fica um brilho danado. Então, assim, é bom você usar o mínimo de flash possível nesses casos, tá? Então, é isso. É isso que eu faria e é isso que eu te recomendo, tá? Sempre usar o mínimo do flash possível
vai deixar a sua fotografia um pouco mais interessante, na minha opinião, né? Do meu ponto de vista. Faz Não, sentido? então, em relação a essa luz chapada, esse fundo assim, então mais a ver com a fotometria mesmo, não com a potência do flash. É que a fotometria e a potência do flash, elas têm tudo a ver. É, Porque se a fotometria estiver muito escura, você vai ter que botar mais flash. Se a fotometria estiver mais clara, você vai botar menos flash. Você está entendendo que o flash depende da fotometria? E é isso que a maioria não se dá conta. A maioria bota o flash em cima da câmera e acha que não precisa mais olhar para o fotômetro.